Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um culto. Convido aos irmãos que abram as suas Bíblias no Salmo 121. Eu vou ler um versículo, os irmãos leiam o versículo seguinte, e o versículo de número 8 nós vamos ler em conjunto. Mas antes da gente ler, nós vamos entregar a Deus esse culto que se inicia. Feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças porque o Senhor é um Deus bom, misericordioso, porque o Senhor nos concede, Pai, essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui neste momento para te entregar o nosso louvor, a nossa oração, a nossa adoração, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Pai, nós não estamos aqui pelo que o Senhor pode nos dar, nós estamos aqui pelo que o Senhor é. Deus, Criador dos céus e a terra, o Deus que se fez homem, se ressuscitou no terceiro dia, que se entregou por amor a cada um de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor continua cuidando de nós ainda hoje, porque o Senhor ouve as nossas orações, porque o Senhor é grande, é misericordioso e é o Deus vivo. Pai, nós te entregamos esse culto que se inicia, te entregamos cada pessoa que aqui chegou, cada pessoa que está por vir até aqui no templo, Pai. Cada pessoa que vai assistir esse culto na sua casa, venha falar aos corações nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Todos encontraram o Salmo 121? Amém. Então, eu vou ler, e o versículo 8, eu vou ler os pares, os irmãos... Desculpa, eu vou ler os ímpares, os irmãos os pares, e o versículo 8 nós vamos ler junto. Está escrito: Elevo meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá em alerta. O Senhor é o seu protetor, como uma sombra o protege, ele está à sua direita. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, todos. O Senhor protegerá a tua saída, a sua chegada, desde agora para sempre. Amém. Glória a Deus. Esse é o guarda de Israel, é o Senhor que nos guarda, e não tem palavras, para dizer, ele é como uma sombra que nos protege, ele está à nossa direita, de dia o sol não nos ferirá e nem a lua à noite. O Senhor nos livra de todo mal e protege a nossa vida. Esse é o Senhor Jesus Cristo, a quem todos nós aqui seguimos. Glória a Deus, vamos louvar a Deus nesse momento. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui em mais um culto para estar louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Somente Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, e aqui estamos aqui para dar graças a Ele. Amém, meus irmãos? Então vamos estar nesse momento nos conectando ao Senhor, a paz do Senhor também aos irmãos que estão em seus lares aí, que a graça do Senhor se derrame sobre a vida de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Louvamos a Ele, pois somente Ele é o único, digno de toda a honra e toda a glória.
único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. coroamos a Ti, Senhor. Coroamos A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. coroamos a Ti, Senhor. Coroamos A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos a Ti, Senhor, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos a Ti, Senhor, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, louvado seja o Senhor, graças a Deus. Amém. Toma esse lugar, Senhor. Toma nossas vidas, Pai amado. Toma a sua igreja, Senhor. Capacita-nos, ó Pai, como teus servos, a estar te adorando, a estar te servindo, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, nossas transgressões, Pai. Fortaleça a nossa fé, meu Pai, para que possamos estar caminhando cada vez mais próximos a Ti, Senhor. Seja adorado nesse lugar, Senhor. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei,
adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Só o Senhor é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim
uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Engrandecido seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos compartilhar nesse momento a palavra a respeito dos nossos dízimos e ofertas. E eu convido aos irmãos que abram em suas Bíblias no livro de Provérbios 3, a gente vai ler o 9 e o 10. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Todos encontraram? Está escrito: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de suas plantações. Os seus celeiros ficarão cheios e transbordarão os seus lagares. Podem se assentar, meus irmãos. Então, está falando de honrar o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações. Aí você pode, talvez você tenha pensado agora, mas eu não tenho plantação nenhuma, como que eu vou honrar a Deus? Meu amado, o que as plantações aqui simbolizam? Os nossos recursos como dinheiro. É com o dinheiro que nós compramos o nosso alimento, é com o dinheiro que nós pagamos as nossas contas, suprimos, as necessidades da nossa família. E como que a gente consegue, então, o nosso dinheiro? É com o nosso trabalho. E a Bíblia está aqui nos advertindo a honrar o Senhor com os primeiros frutos. Ou seja, primícia. Como eu escuto pessoas falando, pastor, eu queria tanto dizimar, eu queria tanto ofertar na casa do Senhor, mas eu não faço isso
porque o meu dinheiro não sobra. E aí, meu irmão, Deus não quer de nós a nossa sobra. Meu irmão, se você ganha R$2.000 e você falar que só vai dar o seu dízimo, a sua oferta, se sobrar, não vai sobrar. E Deus também não quer a sua sobra, não, meu irmão. É a primícia. É a primeira parte. Deus nos deu o que Ele tinha de mais valor. Foi Jesus Cristo por amor. Ele não deu, Deus não teve vários filhos e deu, não, Ele deu o mais valioso, Ele deu o único, Jesus. E no nosso dízimo e as nossas ofertas, é a primeira parte. Eu conheço uma pessoa que fala assim, que quando ela recebe, ela tem um rendimento dela, ela faz lá as despesas dela e ela já fala, isso aqui não é meu, isso aqui é de Deus. E assim deve ser, a primeira parte, honrando ao Senhor. E aí vem a promessa, que fala então, e seus celeiros ficarão cheios. Isso é a prosperidade bíblica. A prosperidade bíblica, meu irmão, que nós pregamos e nós sempre falamos aqui por alguns minutos nos cultos de domingo, é exatamente isso. É com o dinheiro que você tem, é com o salário que você tem, não importa se você ganha bem ou se você ganha mal. Olha, ninguém nunca ganha o suficiente. Você já parou para pensar assim? A pessoa, quando ganha R$1.000 por mês, ela vai falar que ela quer ganhar 2.000. E a que ganha 2.000 quer ganhar 4. E assim vai. A pessoa, às vezes, ganha R$10.000 por mês, mas ela quer sempre um pouquinho a mais. Você já viu isso? Nunca está satisfeito com o que tem. Mas o ser humano é dessa maneira mesmo. O ser humano, ele está sempre almejando mais e mais e mais e mais. Mas a prosperidade bíblica é indiferente de valor. Não é se você ganha 1.000, se você ganha 2.000, se você ganha R$20.000 por mês. Às vezes o cara ganha R$20.000 e não consegue ser feliz com o que ele tem. Algo está errado. A prosperidade bíblica, que é os seus celeiros, aí ficarão plenamente cheios, é com o que você tem hoje. Você conseguir viver, você conseguir pagar suas contas, você conseguir comprar o alimento da sua família. Se preciso for ir numa farmácia, você tem a condição financeira de ir à farmácia e você vê como que o seu dinheiro rendeu. Essa é a prosperidade bíblica. Não é aqui você vai ficar rico, você vai mudar de carro, não. É você viver bem com o que você tem. E eu faço, meu irmão, esse desafio para você. É para você mesmo. Você tem o seu trabalho. Tira lá o seu dízimo e a sua oferta. Experimente essa prosperidade bíblica na sua vida, porque essa promessa é para você também, meu irmão. Essa promessa é para você hoje. Não é, mas eu ganho tão pouquinho, mas eu tenho tanta despesa. Meu irmão, todos nós temos. E se você ganhasse um pocão, você ia ter despesa referente a um pocão. É assim o ser humano. Quem ganha R$3.000 vai gastar R$3.000. Quem ganha R$3.000 não vai gastar 1.000. Ele vai gastar os 3.000 que ele ganha. Então sempre vai ter empecilhos se você pensar dessa maneira. Mas a palavra do Senhor não nos ensina assim. Ela fala com os primeiros frutos. Não é com a sobra, é que são com os primeiros frutos. Então eu te faço esse desafio, meu irmão. Você tem a sua renda, você tem o seu trabalho, e através do seu trabalho, você consegue sustentar a sua casa, a sua família, você ajuda na sua casa, na sua família. Faça esse desafio. Eu te desafio a você ser um dizimista fiel, um ofertante fiel na casa do Senhor, e viver essa promessa dos seus celeiros ficarem plenamente cheios, em nome de Jesus. Amado, vamos orar entregando esse momento a Deus, e posteriormente a nossa irmã diaconisa Terezinha, ela vai estar aqui à frente, e você vai ter essa oportunidade de dizimar, de ofertar na casa do Senhor. Fique de pé, feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós entregamos, meu Deus, esse período aqui de dízimos e ofertas, Pai, nas tuas mãos, e pedimos para que o Senhor venha receber esse momento, Pai. Pai, nos ensina a ser dizimistas e ofertantes na casa do Senhor, Pai. Pai, se nós temos emprego, se nós temos os nossos clientes, é porque o Senhor nos concede, é porque o Senhor manda, é porque o Senhor é um Deus misericordioso. Então, Pai, nos ensine a ser gratos nesse momento, a entregar os nossos dízimos e ofertas na Tua casa e experimentarmos, Pai, essa prosperidade bíblica.
Pai, se tiver alguma pessoa assistindo, se tiver alguma pessoa aqui presente que ainda não dizima, não oferta, porque está esperando a porta aberta, seja a porta de aposentadoria, seja a porta de emprego, seja alguma porta da justiça, eu não sei, eu peço que o Senhor abra as portas e que o Senhor, Pai, dê a condição, dê plena condição dessa pessoa dizimar e ofertar na sua casa, meu Pai. Assim, meu Deus, eu te entrego este momento, consagrando ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a nossa irmã vai estar aqui e você tem a oportunidade de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar. Como oferta viva em teu altar, todos pra te adorar. Foi que eu nasci, compreendi o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois vou te adorar. Foi que eu nasci, compreendi o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, As crianças vão para a aulinha agora. Cadê as crianças? Maria Fernanda, Nicole, Sara. Vem cá, vamos orar pelas aulinhas aqui. Quer vir não, Sara? Quer ficar com a mamãe? Tá bom. Fique com a mamãe hoje. Vamos... Essa criança está grande, hein? Essa última criança, olha. Vamos orar. Estenda sua mão aqui para a aulinha das crianças. Vamos abençoar a igreja. Pai amado, Pai querido, nós te entregamos agora a aulinha das crianças. Pedimos que o Senhor venha falar com cada criança, usando a professora, capacitando a professora, para que ela venha ensinar a tua palavra da melhor maneira possível. E que essa palavra plantada hoje venha dar frutos a 100 por 1, Pai, no coração de cada uma dessas crianças, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Chegou a outra criança.
Essa criança é a criança animada. Essa é animada. Vamos agora, então, meus irmãos, compartilhar a palavra do Senhor com cada um de vocês. Convido aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, Mateus 16, versículo 24. Todos encontraram? Está escrito: então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós somos gratos a Ti por cada pessoa que o Senhor trouxe até aqui, por cada pessoa, meu Pai, que está assistindo esse culto na sua casa. Pedimos, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite. Pai, todas as barreiras que nos impedem, Pai, de ouvir a Tua voz, de aprender mais do Senhor, caiam por terra em nome de Jesus, Pai. Pai, nós viemos aqui porque precisamos de mais de Ti nas nossas vidas. Nós viemos aqui porque precisamos de mais de Deus, aprender mais, precisamos viver mais próximos a Ti. E para isso, Pai, nós pedimos, venha falar com cada um de nós nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Então, meus irmãos, essa mensagem aqui, eu ouvi ela ontem, quando nós fomos visitar a Igreja do Encantado, né? Aí eu fui e pedi lá a autorização da pessoa que fez essa mensagem. Eu falei, eu quero compartilhar essa mensagem amanhã na igreja. Você se importa? Aí a pessoa não se importou. E ontem, meus irmãos, nós então tivemos a oportunidade, a Maria Paula ela foi convidada a ministrar a palavra no aniversário da mocidade do Encantado. E muitas foram as barreiras, não foram poucas, foram muitas as barreiras para que a gente conseguisse chegar até o local. Mas graças a Deus chegamos um pouco atrasado, mas deu tudo certo. E o nome de Jesus foi engrandecido naquele local. Glória a Deus pela oportunidade que nós tivemos. E aí eu gostei muito, achei muito interessante, e aí eu peguei a mensagem emprestada com a Maria Paula para compartilhar com os irmãos. Mas ela falou, eu queria participar, que mesmo você pegando os mesmos versículos, eu tenho certeza que você vai falar com outras palavras. Eu falei, Maria Paula, é assim que Deus faz, mas ela está na escala hoje das crianças. Enfim, nós vamos falar hoje sobre 3 tipos de seguidores de Jesus. E aí, vamos ver qual tipo de seguidores nós somos. 3 tipos, que nós vamos falar, apenas 3. E aí, meus irmãos, antes de mais nada, antes de falar de Jesus, nós vivemos hoje, numa era digital. Hoje tudo é informatizado, tudo hoje são redes sociais, tudo hoje são influenciadores digitais, cada pessoa tem um número muito alto de inscritos, de seguidores, de fãs, e aí vai, canal no YouTube com muita gente que segue, Instagram, Facebook, e é a era que nós vivemos hoje. Nós vivemos nessa era digital, onde a internet hoje tem mais audiência do que a televisão. Você acessa esses sites de audiência que falam Ibope ao vivo, você vai lá ver, você vê que o YouTube bate 37, 38 pontos, mais que o dobro do que a Globo no horário nobre. Então a televisão foi perdendo espaço aí para a internet. E nisso surgiu um nicho de mercado que são os influenciadores digitais. E aí eu peguei uma matéria do G1 que eu fiquei muito assustado, onde que falou que hoje 98% da população do mundial tem uma rede social. Então, eu acredito que todos nós que estamos aqui, se não for todos, é um ou outro que não tem uma rede social, não é verdade? Todos nós temos, nós seguimos pessoas, nós temos lá,
nós compartilhamos fotos, compartilhamos momentos. E o pior é que nessa pesquisa fez perguntas e 64% dessas pessoas foram entrevistadas, 1.200 pessoas. 64% dessas pessoas falaram que são viciados em redes sociais. Eles têm algumas pessoas que se seguem, e aí a pessoa precisa ouvir, precisa ver o que aquele influenciador está fazendo, o que ele está comendo, precisa ver uma receita, precisa ver aquilo para que o dia dela fique completo. Falei, caramba, como que a gente chegou? E aí? E vai indo. E aí você pega, qual que é a maior, no Instagram, tem um jogador de futebol que ele tem mais de 300 milhões de seguidores, é o Cristiano Ronaldo. Aí você pensa, caramba, 300 milhões de seguidores, como que se chega a esse ponto? Como que as pessoas gostam tanto e é mais do que a população do Brasil? O que uma pessoa faz? Ela posta foto e todo mundo curte. É a era que a gente vive hoje. É a era digital. Mas eu quero falar aqui hoje de uma pessoa que mesmo fora dessa era digital, que não viveu nessa era, hoje mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo se denominam seguidores de Cristo. Então, mais do que qualquer celebridade que existe, qualquer grande influenciador hoje no mundo, a pesquisa mais atualizada que eu vi foi de setembro do ano passado. 2 bilhões de pessoas no mundo dizem que são seguidores de Cristo. Mas quais serão esses seguidores? Será que são aqueles seguidores íntimos? Aqueles que andavam com Jesus, aqueles que estavam do lado de Jesus, que abraçavam Jesus, que estavam com Jesus o tempo todo? Será que são a multidão? Ou será que são aqueles que seguem Jesus ocasionalmente? São esses 3 tipos de seguidores que nós vamos falar hoje. A multidão, aqueles que seguem Jesus ocasionalmente e os discípulos. E o primeiro ponto que eu quero falar, meu querido irmão, é quando Jesus ele estava andando aqui na terra, quando ele se fez homem. Nós no seminário aprendemos que Jesus veio na plenitude dos tempos. Ele veio no momento que era para ele vir. Você já pensou, meu querido irmão, se Jesus viesse hoje? Se Jesus viesse à terra hoje, e ele realizando os milagres, o que as pessoas iam falar que aconteceu nos milagres de Jesus? Ia falar que é o quê? Fake, né? Fake news. Não foi bem assim, foi montado. Já pensou se Jesus viesse hoje? Mas ele não veio hoje, ele já veio, ele vai vir buscar a igreja. Mas Jesus, como homem, ele se veio aqui na plenitude dos tempos. Ele veio no momento da história perfeito para ele vir, porque foi tudo preparado para que daquele jeito que nós conhecemos na Bíblia acontecesse. E esse influenciador, que é o maior de todos, que é Jesus, e continua influenciando hoje, quando ele estava caminhando, por onde Jesus andava, meu irmão, no seu ministério aqui na terra, ele sempre tinha uma grande multidão que andava com ele. Sempre tinha muitas pessoas atrás dele. De que eram formadas essas pessoas? Muitos eram curiosos e muitos eram pessoas que seguiam Jesus porque simplesmente precisavam de um milagre. Aquela multidão, ela ia atrás de Jesus, uns porque queriam ver se é verdade aquilo mesmo, e outros porque precisavam de algo. Mas Jesus, em momento nenhum, despreza a multidão. Jesus, mesmo sabendo disso, porque ele conhece o coração, ele conhece o nosso coração, ele não despreza. E na Bíblia, todas as vezes que nós vemos falar de multidão, a gente vai ver que sempre tem a palavra misericórdia. Nós vamos citar alguns versículos daqui a pouco. Compaixão. Mas o interessante aqui, que fica de aprendizado, meu irmão, é que a multidão são muitas pessoas, mas é um relacionamento raso. A multidão que seguia Jesus eram muitas pessoas, mas um relacionamento ali com o mestre, pequeno. Um relacionamento ali muito raso, muito simples. Eu estou curioso para ver o que ele faz. Eu sigo ele porque eu preciso de um milagre. Eu sigo ele porque as palavras dele são palavras bonitas. Assim era a multidão. E a multidão seguia assim, vamos ver o que vai acontecer.
muita gente, mas com relacionamento raso. E aí, quando nós lemos lá, meu irmão, Marcos 10, 47, está escrito: o cego Bartimeu, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outro versículo, Mateus 20, 30. 2 cegos à beira do caminho, 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, quando Jesus andava, as pessoas, esses que estavam pelo caminho, falavam: tem misericórdia. E Jesus, quando estava andando, ele também tinha misericórdia das multidões que estavam seguindo. Olha, Mateus 9, 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Não bastando isso, Mateus 14, 14, vamos lá, mais um versículo. Mateus 14, 14. Está escrito: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Olha, o que é compaixão, meu irmão? O que é misericórdia? É um sentimento de pesar, tristeza pela tragédia alheia, desejo por ajudar o outro, caridade despertada pela infelicidade do outro. Então, Jesus sabia da multidão, sabia que estavam ali por curiosidade, estavam ali porque tinham um relacionamento, porque tinham curiosidade, porque precisavam de milagre, mas Jesus curava. E aí, meus irmãos, a cura aqui não quer dizer que Jesus curou porque a pessoa era íntima. Não quer dizer que Jesus realizou um milagre, que ele fazia milagres porque a pessoa era muito próxima. Não, ele curou porque ele teve compaixão. Nós lemos, quando viu, teve compaixão e curou os doentes. Ele tinha compaixão de quando via aquelas multidões perdidas. Então, meus irmãos, muitos pensam: eu recebi uma cura, é porque eu sou muito íntimo de Deus. Não. A intimidade não tem a ver com o que a gente recebe. A intimidade não tem a ver com o que eu recebo, não tem a ver com o que eu faço, não. Tem a ver com a busca. A multidão recebia cura. A multidão era tocada porque Jesus tinha compaixão. Mas o relacionamento também era muito superficial. E nós precisamos trazer isso para as nossas vidas. Olha, a gente não pode ser a multidão. E como eu sei se eu sou a multidão hoje? Eu não quero ser a multidão, nós não queremos ser a multidão. Sabe como? Quando a gente só busca a Deus, a gente só ora na igreja, só ora quando eu estou na igreja. Não, meu irmão, você tem que orar sim na igreja, mas você tem que orar também na sua casa. Você tem que vir nos cultos sim, glória a Deus, mas você tem que buscar também a Deus na sua casa. Você tem que buscar também Deus na sua casa. Tem que buscar aqui, sim, louve a Deus, ore, entregue seu coração, desligue, pense só nele, conecte nele, mas na sua casa também. Não é só na igreja, meu irmão, a igreja é só um pouquinho, a gente só se encontra, os cultos, 2 vezes por semana, 1h30 domingo e 1 hora na quinta-feira. E quantas horas tem a semana? São pouco, é pouco tempo demais. Nós precisamos buscar mais de Deus na nossa casa, para que a gente não seja essa multidão, para que a gente não seja simplesmente pessoas que seguem. Não, a gente tem que ser mais. Precisamos de mais, precisamos ser íntimos de Deus, e não por curiosidade, e não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. Ele é Deus, Ele é o Deus criador dos céus e da terra, Ele sempre existiu porque Ele é eterno. Ele sempre existiu, e a palavra do Senhor vai falar o quê, meu irmão? Que o nosso espírito tem sede de Deus, que a nossa alma anseia por mais de Deus. É o que está lá em Salmo 63, 1. Ó Deus, Tu és meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água.
assim é nosso espírito. Nosso espírito tem sede de Deus. Nosso espírito busca por mais de Deus. Mas às vezes nós não fazemos o que o espírito quer. A gente faz a vontade da carne. E a vontade da carne nunca vai ser buscar mais de Deus. E a vontade da carne nunca vai ser buscar ser íntimo de Deus. Porque quando nós somos íntimos de Deus, meu irmão, é só milagre, é só bênção. E a carne não quer que nós experimentamos isso. Quer que a gente seja simplesmente a multidão. Aí vem aquele pensamentozinho na cabeça. Você não consegue buscar Deus sozinho. Deus não ouve a sua oração. Para que você vai orar? Aí a pessoa fala, eu não consigo buscar. Quem não consegue o quê? Consegue sim. Você pode buscar mais de Deus, sim. A palavra do Senhor vai falar no Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para os que temem, a quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Na versão NVI vai falar, a intimidade do Senhor são para que os buscam. Você pode buscar mais de Deus. A multidão podia buscar mais de Deus, mas a multidão queria olhar de longe. A multidão não queria estar mais perto, ela queria simplesmente acompanhar, queria ver o que vai acontecer. Tipo, vamos ver o que vai dar. Já ouviu essa frase? Vamos ver o que vai dar. É assim que eles queriam. E Deus, meu querido, Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem filhos preferidos, não. Ele tem filhos mais achegados. Tem filhos que buscam mais. Olha, não é errado nós nos aproximarmos de Deus como a multidão. Até porque um dia cada um de nós já foi uma multidão. Um dia cada um de nós foi para Jesus Cristo, ou porque alguém te convidou, não é verdade? Alguém chegou para você e falou, olha, vamos lá na igreja. Deus tem uma palavra que pode mudar a sua história. Vamos lá na igreja porque tem um Deus que te ama, porque Deus cuida de você, porque há esperança. Um dia nós fomos convidados e nós vamos ver. Nós vamos lá no Encontro Radical, ver como é que é o Encontro Radical, né, Wagner? Como é que é legal. E aí a gente vai como uma multidão. A gente vai como aquelas pessoas que estão indo conhecer como curioso e não é errado. O errado é continuar sendo a multidão. Continuar sendo aquele discípulo que acompanha Jesus de longe. E eu quero falar para você nesse momento, você não foi chamado para ser multidão. Você foi chamado para fazer a diferença nessa nação, meu irmão. Você não foi chamado para acompanhar Jesus só de longe. Você foi chamado para ser a luz do mundo, para fazer a diferença. O segundo discípulo, o segundo seguidor de Jesus que eu quero falar, é aqueles que seguem, são os seguidores ocasionais. São aqueles seguidores que seguem só até onde que eu quero, até onde que é para mim. E, infelizmente, isso aí tem muito. Tem muitas pessoas, meu querido irmão. E lá também, no tempo de Jesus, a gente vai citar um exemplo daqui a pouco. Eu estou com Cristo, eu sigo os mandamentos. Ah, não, mas esse mandamento não é para mim. Esse aí é para o outro irmão, esse não serve para mim. E no meio da multidão de Jesus, no meio daqueles seguidores, né, existiam essas pessoas que seguiam o Mestre, que gostavam da palavra do Mestre, que é Jesus, mas na hora de renunciar a algo, opa, isso já não é para mim. Então, não essa parte da mensagem não é para mim, é para aquele irmão, é para aquele outro irmão. E um exemplo clássico disso é o jovem rico. Vamos abrir aí nossa Bíblia, no Evangelho de Mateus 19. Vamos ler do 16 ao 24. Amém? Vamos dar um exemplo desse seguidor que seguia Jesus ocasionalmente. Está escrito: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: porque você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quiser entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás a teu próximo como a ti mesmo.
Disse o jovem: a isso tudo tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, meus irmãos, aqui nós temos esse exemplo dessa pessoa que era um seguidor ocasional. Ele se aproxima de Jesus querendo saber mais, querendo saber quais as condições para que ele seja salvo. E aí você vê que muitas das coisas ele mesmo diz que seguia: não mata, não rouba, não adultera, ama o próximo, honra o pai, honra a mãe. E ele pergunta: o que mais me falta? E quando Jesus ele dá essa resposta da riqueza, aí ele foi embora triste. E ele nem viu ali o versículo, a parte B. A parte A do versículo 21 diz: se você quer ser perfeito, vai e venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Parte A. E a parte B: e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Ô, meu querido, tudo que a gente pode conquistar aqui na terra não se compara com o que a gente vai ter no céu. E a promessa que foi feita para esse jovem rico é que se ele dividisse ali os seus bens, ele ia ter um tesouro nos céus. Ele não entendeu isso, porque o coração dele estava no dinheiro. E esses seguidores ocasionais, meu querido irmão, eles são, Deus sabe, Jesus sabe onde está o coração. E você sabe como é que ele se identifica na igreja? Quando o irmão está pregando, o pastor ou qualquer outro irmão está pregando, aí ele vai, e quando a mensagem está legal, é para mim, isso é para mim. Mas quando identifica algo que não é para ele, isso não é para mim, isso é para o outro irmão, isso é para aquele irmão, ainda começa a levantar dedo. Aí quando a mensagem começa a não ficar agradável aos ouvidos, aí a mensagem já não é para mim, é para o outro. Acontece muito, infelizmente. São os seguidores ocasionais, que não querem ter a renúncia, que seguem Jesus porque o evangelho é muito bonito, o evangelho é maravilhoso, eu acredito no Jesus que salva, eu acredito no Jesus que liberta, Jesus me deu uma cura, eu gosto. Mas na hora da renúncia, na hora que é para tirar algo que dói muito, para tirar o pecado de estimação, na hora para mudar de direção, não, isso não é para mim. Não renuncia, negue-se a si mesmo, renuncie, tome a sua cruz. E, meu irmão, essa não pode ser a nossa realidade. Nós não podemos cometer o erro desse jovem rico. E eu quero dizer para você nessa noite, Jesus Cristo sabe onde está cada um dos nossos corações. Ele sabe aqui se tem algo que a gente não deixa de lado. Ele, mais do que qualquer um outro, Jesus conhece o coração. Nós não conhecemos, mas Ele conhece. E Ele sabe se tem algo que a gente precisa deixar de lado. Ele sabe se tem algum pecado que precisa ser confessado. 1 João 1,19 fala: se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Ele é fiel e justo, é só Ele que pode nos perdoar. E assim, meu irmão, nós precisamos renunciar à nossa carne, não só o que é interessante para nós, e não só o que eu acho bonito, não só o que eu me identifico, não só o que é legalzinho, o que não é legal não é para mim, o que dói não é para mim. Não é assim. Nós não podemos ser seguidores ocasionais. Nós precisamos sair do nível da multidão, sair do nível de seguidores ocasionais e ir mais profundo com Deus, ir mais longe, meu irmão. Nós precisamos, a nossa alma anseia, mas algo precisa ser deixado para trás. A palavra nós precisamos entender que é sempre para nós, não é para um ou para o outro. Certa vez eu fui num culto, aí depois veio um pregador de fora, e depois o pastor local pegou a palavra e falou: essa mensagem com certeza tocou em nenhum coração.
Não tem que tocar em nenhum coração, tem que tocar em todos os corações, meu irmão. O evangelho tem que vir, tem que nos transformar, tem que entrar e tem que dar fruto. Ah, mas o pastor pregou sobre libertação e eu não tenho vício nenhum. Algo na sua vida sim precisa ser transformado. Quem de nós pode falar aqui que é perfeito? Quem de nós aqui pode falar que está tudo certo, que não tem nenhuma renúncia a ser feita? Alguém se arrisca aqui? Eu não me arrisco. Então a palavra é sempre para cada um de nós. E o que precisa ser deixado para trás tem que ser deixado para trás. Nós precisamos ir mais profundo com Deus. Isso não é uma escolha. Não dá mais tempo de brincar. Isso é muito profundo, meu irmão. Os dias estão cada vez passando mais rápido. A Bíblia já falou isso lá atrás, no final dos tempos. Tudo vai andar mais rápido. Olha, outro dia eu vi que saiu um estudo da NASA. Olha só a NASA, hein? Onde que falou que a Terra está rodando mais rápido. Por isso que o tempo passa mais rápido. Caramba, a Bíblia 2000 anos falou isso lá atrás. Como é que o profeta sabia disso? Porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E eu não precisava de estudo da NASA para acreditar, não, porque eu acredito na Bíblia pelo que ela é. Eu não preciso de ver matéria que fala que o pescador ficou 40 segundos na boca da baleia para acreditar na história de Jonas, não, porque a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade. O que a gente vê acontecendo é tudo se cumprindo na Bíblia. A Bíblia não tem que ser atualizada, não, porque ela é a verdade. Não tem que ser mudada, não, porque ela foi toda inspirada por Deus. A Bíblia é a verdade. E os dias estão chegando, e Jesus está voltando. E desses 2 bilhões de pessoas que se dizem cristãs, quantos será que realmente renunciam? Quantos será que realmente vão ficar com o rei, vão subir com o rei Jesus na sua segunda vinda? Eu não sei. Quem sou eu para saber? Eu tenho que falar por mim. Eu não posso falar por mais ninguém, a não ser por mim. Agora eu posso te falar, não dá mais tempo. Não dá mais para falar que não é para mim, porque é para cada um de nós. Não dá mais de ser ocasional, de só querer as bênçãos. Ah, eu só quero o que me agrada. Não dá mais, meu irmão. Não dá mais. Nós precisamos estar dispostos de abrir mão dos nossos planos e seguir Jesus. E buscar mais de Deus. E buscar novas experiências com Ele, meu irmão. Precisamos. Cada um de nós precisa. Olha, e o último aqui que eu quero falar com vocês são os discípulos. Nós falamos da multidão. Nós falamos daqueles que até tentaram se aproximar. Demos o exemplo do jovem rico. Ele até tenta se aproximar, meu irmão, de Jesus. E falar, olha, o que eu preciso fazer? Mas aí, na hora que toca no dinheiro, que era ali onde estava o coração, ele não quis. Mas eu quero falar dos discípulos. Esses, sim, romperam as barreiras da multidão. Esses, sim, largaram empregos, largaram tudo para trás e foram transformados. E seguiram Jesus, e morreram pelo Evangelho. E oraram. E esses, sim, foram mais profundos. Olha, quantos discípulos de Jesus. Jesus foi lá no trabalho e falou, vem, você vai comigo. Um era publicano e parou tudo e foi. O outro era pescador. E eles foram deixando tudo para trás, porque eles foram seguir aquele que é o mestre. Certa vez o apóstolo Pedro falou, para onde eu irei, se só tu tem as palavras de vida? E esses discípulos, então, meu irmão, eles entenderam. Eles entenderam que melhor é estar com Jesus, que melhor é ir mais profundo com Jesus do que qualquer outra coisa que eles possam estar fazendo. E nós precisamos ser esses discípulos hoje. Meu irmão, o que Deus preparou para você, você não pode nem imaginar. Não ande sozinho. A palavra do Senhor vai falar em 1 Coríntios 2:9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha, você talvez pense, nossa, mas os discípulos, eles sofreram tanto. Realmente, eles sofreram muito. Foram perseguidos, morreram pelo Evangelho. Mas você acha que essa promessa aqui, meu irmão, é para nessa terra? Essa promessa em 1 Coríntios 2:9
é para que a gente viva em abundância aqui na terra. Não, meu irmão, é lá no céu. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Os discípulos não eram multidões, ele era a minoria. A Bíblia narra 12. Aí um errou, um caiu. Eram poucos. Quantas pessoas será que andavam lá seguindo Jesus? Já vi estudos que falavam que era em torno de 3.000, dependendo da cidade, 5.000 pessoas. E dependia da onde que ele estava. Quando era uma cidade maior, povoada, com mais gente, eram mais pessoas que seguiam ele por um determinado caminho. Mas 12 não foram mais do que os seguidores ocasionais. 12 viram mais de Deus. E aí, meus irmãos, a gente aprende o quê? As experiências que aqueles discípulos viveram não foram experiências da multidão. Eles viveram muito mais de Deus do que qualquer outra pessoa que ali estava. Porque eles estavam mais próximos. Porque eles andavam, porque eles estavam colados. Porque eles queriam mais de Jesus. E aonde Jesus estava, eu quero aprender, eu estou contigo. Não vão te levar, a gente vai te defender. Aí Jesus foi e repreendeu Pedro. Eles estavam colados ali. E o discípulo, meu irmão, ele não via simplesmente por causa do milagre. Ele não ia simplesmente por curiosidade, não era simplesmente ocasionalmente, era uma renúncia. Eles não estavam ali mendigando o milagre, eles não estavam ali buscando por curiosidade, não, mas eles buscavam era mais de Jesus. Era mais do que Jesus poderia oferecer, porque só Jesus tinha as palavras da vida. E esses seguidores aqui que conseguem ser os discípulos, são as minorias ainda hoje. É a minoria, meu irmão. É para poucos. Mas são aqueles que vivem experiências sobrenaturais. É para poucos. Mais fácil falar que não se tem mais nada hoje. Mais fácil falar que não existe milagre. Mais fácil falar que as coisas mudaram do que buscar ser discípulo. Porque discípulo é renúncia. Mas as experiências também são maravilhosas. Os testemunhos também é para te colocar para cima, é para engrandecer o nome de Deus. Olha, Pedro andou sobre as águas. Quem da multidão andou sobre as águas? João encostava no peito de Jesus, de tão íntimo que ele era de Jesus. E aí, isso é para discípulo, isso é para pouco. Experiências com Deus é para pouco. Sobrenatural de Deus é para pouco. Mas a notícia boa é para você também. Mas você tem que buscar. A nossa parte nós temos que fazer. Buscar ser cheio do Espírito Santo. É para poucos. E eu dei um testemunho aqui na quinta-feira. Não sei se os irmãos puderam assistir. Teve uma irmã que falou: minha vizinha, ela vende marmitex. E ela não estava vendendo nada, aí eu tive uma ideia de fazer uns flyers, e fizemos os flyers, mas antes de fazer os flyers, a gente orou. E eu pedi para Deus, com as minhas palavras, eu não sei orar, mas eu falei: Deus, abençoa, abre as portas, e entregou, e no outro dia, sai 50 marmitex por dia. Glória a Deus, meu irmão, isso é um milagre. Aí a pessoa falou: mas não foi os panfletos, foi a oração. Eu falei: é isso mesmo, Deus realiza milagres hoje. Mas aí nós temos que ter a ousadia para orar. Nós temos que ter a ousadia de entender que é da vontade de Deus e fazer. Quero dar um outro testemunho aqui, rápido. Há um mês atrás, na segunda-feira, após o Dia das Mães, eu fui visitar uma pessoa, intermediar o contato, nunca tinha visto a pessoa na minha vida. Aí falaram: olha, eu preciso que você visite uma pessoa assim, assado, está muito triste, que bateram no carro, e a pessoa está falando que não tem nada dando certo, e que Deus não existe, não sei o quê, e tal. É aquele mesmo assunto. Aí eu fui preparado com um versículo. Aí cheguei lá, ouvi a pessoa umas 2 horas, só reclamação. Que Deus é isso, que Deus é aquilo, e que Deus esqueceu de mim, e não sei o quê. Aí veio a palavra na minha cabeça: fala para ele parar de reclamar.
Aí eu pensei, oh meu Deus, eu só pensei, eu estou na casa da pessoa, eu nunca vi a pessoa na minha vida. Eu vou falar assim? Não vou falar isso não, meu Deus. Vou lá para outro versículo. Aí, não estava achando o que eu queria falar. Aí eu ouvi na minha cabeça a vozinha de novo. Eu já falei. É lá em Tiago 5, alegrei-vos na tribulação. E você vai falar com ele assim, ó, você é muito reclamão. Aí eu falei, então tá. Aí eu deixei a pessoa falar. Aí peguei a Bíblia, falei, ó, eu ia te trazer uma outra mensagem. Mas ouvindo a sua história, Deus me trouxe aqui, ó. Aí fui lá, não lembro se é Tiago 5, mas é aquele versículo que fala assim, alegrei-vos na tribulação, porque a tribulação, Romanos também fala. Aí eu falei, está vendo isso aqui, meu irmão? Olha, aí fui ministrando a palavra na Bíblia e por final eu falei, você tem que parar de reclamar. Ninguém mandou você comprar carro caro. Ninguém mandou você tomar essa e essa decisão. E agora você para de reclamar com Deus, para de falar que Deus não existe, porque foi você que caçou isso. Você reclama muito. Aí eu fui falando. Eu falei, caramba, esse cara vai me expulsar da casa dele. Mas falei, aí no final ele falou, realmente, nem eu me aguento quando eu começo a reclamar da vida, eu vou parar de reclamar. Aí ouvimos. Chegou no dia 16. Dia 16 foi meu aniversário. Aí esse irmão me liga, essa pessoa me liga. Ah, primeiro parabéns, e eu quero aqui fazer um agradecimento para você. Aí eu falei, pode falar, meu irmão, o que houve? Aí ele falou assim, olha, eu trabalhava de Uber e me bateram. O seguro entregou o carro antes. Você já viu o seguro entregar antes? Só enrola. Entregou antes. E o meu rendimento era R$200 por dia, mas quem trabalha de Uber não ganha R$200 lucro líquido, não ganha, ele ganha 200, mas tem que pagar gasolina, tem que pagar óleo, pneu, tem muitos custos. E aí, ó, eu fiquei 30 dias sem o carro. A pessoa pagou os lucros cessantes em cima do valor líquido. Não acontece isso, eles pagaram em cima do líquido, o carro deles chegou antes. Eu falando, glória a Deus, Deus é fiel, estou muito feliz com isso. Ele, não, mas essa não é notícia boa, não. Eu parei de reclamar depois daquele dia que você me chamou a atenção, e agora eu até estou trabalhando de carteira assinada, que tem plano de saúde, que tem isso e que tem aquilo. Falei, glória a Deus, Deus é fiel, mas não agradeça a mim não, eu só orei, é Deus que você tem que agradecer a Deus. Quem te dá o milagre é Deus, eu não, é Deus que faz. E aí eu falo para vocês, meus irmãos, e se eu não tivesse essa ousadia? Eu fiquei com medo de falar. Eu nunca vi a pessoa, nem conhecia. Você vai falar que a pessoa é um reclamão? Mas quando Deus manda, a gente tem que ir, tem que levar. Se eu não falo, Deus me cobraria e com certeza iria deixar de ser abençoado. E aí eu fiquei muito feliz com esse testemunho, porque Deus, Jesus, Ele continua fazendo hoje. Ele continua realizando hoje. E os discípulos aqui, eles experimentavam coisas que eram para poucos. A multidão, eu vou testemunhar um milagre. Testemunhava o milagre de Jesus, mas e o algo a mais? E testemunhar que ouviu falar da voz de Jesus. E testemunhar que andou sobre as águas. E testemunhar que viu Jesus acalmar a tempestade. A multidão não tinha esse testemunho. Eles ouviam falar, mas quando nós escolhemos ir mais fundo com Deus, você vai testemunhar essas coisas também na sua vida. Você vai testemunhar e vai falar, Deus me deu, Deus me direcionou, Deus fez, Deus continua fazendo hoje. Olha, a grande missão, quando nós abrimos aí nossa Bíblia, em Mateus 28, do 16 ao 20, você vai ver que Jesus não disse para a multidão ir por todo mundo. Olha aí, Mateus 28, do 16 ao 20. Olha quem recebeu, quem foi comissionado aí, por todo mundo. A grande comissão, está o título aqui da minha Bíblia. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus indicara. Quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-lhe e disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e da terra. Portanto, vão
e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha aí, meus irmãos, a multidão não recebeu essa comissão, mas são os discípulos, sim. O discípulo, meu irmão, recebe aquilo que ninguém mais recebe. Ele é mais próximo com Deus. Ele busca mais e por isso ele vive novas experiências. Os discípulos entenderam o que é buscar primeiramente o reino de Deus, Mateus 6,36. O presbítero Jorge ontem, né, ele não me deu uma carona para voltar do Encantado. Aí ele falou isso no carro. Ele falou assim, olha, eu aprendi a dirigir aqui no Rio de Janeiro, porque eu ia em várias igrejas, aí eu aprendi com aquele versículo, buscar primeiramente o reino dos céus e tudo foi acrescentado. Se hoje eu sei entrar naquela rua é porque eu ia aí ministrar em várias igrejas e aí se completou aquele versículo na minha vida. E é assim mesmo, quando nós buscamos primeiro o reino dos céus, tudo é acrescentado. Os discípulos entenderam isso, porque eles deixaram tudo para trás e foram seguindo Jesus. Eles entenderam isso. Eles entenderam que envolve perda. Claro que envolve perda, você ter uma renúncia, você deixar algo para trás, mas a recompensa é muito maior lá no céu. Não é fácil abrir mão de algo na nossa vida, não é. Mas a recompensa no céu é muito maior, meus irmãos. A recompensa que tem guardada para cada um de nós, meus irmãos, é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa querer ter aqui nessa terra, qualquer coisa que a gente possa querer almejar aqui. Olha, para vocês terem uma ideia, certa vez, em Mateus 19, lá no versículo 29, Jesus fala que todos aqueles que deixam casa, irmãos, irmãs, filhas, ou algo para trás, receberão 100 vezes mais, está falando de galardão. Quando nós renunciamos de algo que a gente gosta muito para fazer a vontade de Deus, para seguir Jesus, para ser um discípulo, a gente recebe 100 vezes mais. Pode abrir depois na sua Bíblia, Mateus 19, vai estar falando isso do 27 ao 29. Jesus fala para aqueles 12, vocês serão colocados em posição de honra. Vocês vão ser colocados em posição de honra quando eu estiver com o Pai, quando eu estiver assentado com o Pai. Meu querido irmão, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. São para poucos. Renúncia não é para qualquer um. Ser discípulo não é para qualquer um. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós somos muito bons em dar desculpas. Certa vez eu li uma ilustração que falava que quando a criança, né, ela era pequena, aí eu levava ela na igreja, aí vinha alguém e falava, não, ela não compreende ainda, é muito cedo para pensar em Deus, ela não compreende nada sobre Deus. Aí essa criança cresce um pouco, aí já vão e falam, mas ela ainda tá aprendendo a ler, aprendendo a escrever, ela não tem tempo para buscar mais de Deus. Aí a pessoa cresce, aí 15, 16 anos, começa a namorar, aí não busca Deus porque está muito apaixonado para pensar em Deus. Aí vem a faculdade, vem os estudos, vem a busca por ser bem-sucedido profissionalmente, aí começa a estar muito ocupado para buscar Deus. Aí depois casa, tem família, aí já não tem mais tempo por causa da família. Aí depois vai embora, aí que não tem mais tempo. E muitos, meu irmão, deixam aí de ser discípulos, porque nunca tem tempo para Deus. Porque não tem tempo para orar. Porque não tem tempo para ler a palavra. Porque não tem tempo para ser mais íntimo, ser mais profundo com Deus. Mas, meus irmãos, nós não fomos chamados para ser multidão. Nós não fomos chamados para ser seguidores ocasionais, mas sim nós fomos chamados para ser discípulos, para ter um relacionamento mais profundo, para ter uma entrega mais profunda e para fazer diferença nessa geração que tanto busca aí, né, influenciadores, que tantos buscam referências. Nós precisamos ser essas referências de discípulos de Jesus. E eu quero orar pela sua vida. Fique de pé e nós vamos orar
neste momento. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, porque o Senhor falou conosco nesta noite, mais uma vez, Pai. Pai, venha nos ensinar, Pai, a ter um relacionamento mais profundo com o Senhor Jesus, Pai. Pai, nós precisamos de nos relacionar contigo, precisamos de ser mais íntimos contigo, precisamos, Pai, de mais de Deus nas nossas vidas, Pai. Pai, nos ensine a te buscar em primeiro lugar nesta noite, meu Pai. Pai, que não venhamos ter desculpa, porque às vezes, meu Pai, orar para quê? Para que ler a Bíblia dá tanto cansaço, orar dá tanto sono, ler a Bíblia dá tanto sono, para quê? Mas Deus, que nós não venhamos pensar desta maneira, que nós venhamos querer nos relacionar contigo, porque nós queremos ser mais próximos de ti, porque nós queremos vivenciar algo que só os discípulos vivenciaram, meu Pai. Então Deus vai nos ensinando nesta noite, meu Pai, a ir mais profundo, meu Pai. Pai, vá tirando todas as barreiras, Pai, nós sabemos que às vezes tudo se levanta para que a gente não ore. Pai, às vezes tudo se vem contrário, vem desânimo, vem cansaço, vem falta de tempo, tantos imprevistos, meu Pai, para que a obra não seja feita, mas Deus, que essa não venha a ser a nossa realidade. Pai, que nós venhamos nos inspirar em pessoas como Daniel, que mesmo sendo um governador, orava 3 vezes por dia, não abria mão do tempo dele com o Senhor Jesus. Pai, que nós venhamos nos inspirar nesses homens e mulheres de oração, e que venhamos orar, que venhamos ser discípulos e não multidão, que venhamos deixar, Pai, a renúncia, o pecado de estimação de lado, e venhamos renunciar à carne para buscar mais de Ti, e ir no mais profundo com o Senhor, Pai. Pai, venha nos ensinar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Venha nos encher com Teu Espírito Santo, nos dando a porção dobrada do alto, meu Pai. Que quando nós orarmos, Pai, cegos venham enxergar, sim, Pai. Nós pedimos os dons de cura, Pai. Nós queremos vivenciar esses milagres hoje, não porque assim nós acreditaremos, não, porque nós queremos vivenciar mais de Deus na nossa vida, meu Pai. Pai, porque nós queremos viver esse sobrenatural de Deus, Pai. Nós clamamos por esse sobrenatural de Deus, Pai, na nossa vida, na vida desta igreja, Pai, que nós venhamos viver o sobrenatural de Deus, Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Oh, meu Pai, o Senhor continua fazendo hoje, o Senhor não muda e não vai mudar amanhã, assim está escrito em Hebreus 13:8, e nós declaramos aqui, Pai, que precisamos de Ti. Precisamos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê força para buscar mais a Ti, Pai. Que venhamos, Pai, alimentar o nosso espírito e não mais, Pai, a nossa carne. E não mais, Pai, fazer a vontade da carne, mas a vontade do Espírito nas nossas vidas, Pai. Pai, eu quero Te entregar aqui também cada família representada, Pai. Pai, eu quero Te entregar aqui, Pai, cada pedido de oração, meu Pai. Pai, o Senhor sabe, Deus, as necessidades dos irmãos, e a Tua palavra diz no livro de Filipenses que o Senhor supre as necessidades de acordo, Pai, com as riquezas que há em Jesus Cristo, Pai. Eu não sei o que cada irmão necessita nesta noite, mas o Senhor sabe, e eu clamo, Pai, que o Senhor vai entrando com providência em nome de Jesus, meu Pai. As pessoas, Pai, que estão assistindo esse culto na sua casa, meu Pai, que o Senhor vai entrando com providência. Aos irmãos, Pai, que estão em busca de uma cura, de uma libertação, o Senhor é o Deus que dá a cura. O Senhor é o Deus, meu Pai, que dá a libertação. Oh, meu Pai, vai entrando com as providências, com as portas abertas, em nome de Jesus, Pai. Oh, meu Deus, nos ensine, Pai, a Te buscar mais. Nos ensine, meu Pai, a ter mais tempo para com o Senhor, meu Pai. E assim, Deus, eu oro, sendo grato a Ti, Deus, por este culto, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Nós já estamos, encerrando este culto. Quero deixar aqui um anúncio importantíssimo, que no culto da semana que vem, dia 27, nós vamos ter culto aqui de manhã, o culto de jejum, meu irmão. A princípio, vai ser apenas o culto, tá?
somente o culto. Ontem, né, nós fomos lá na igreja do Encantado, e aí eles explicaram lá por que ainda não está tendo cantina, por que ainda não está tendo as coisas, como normalmente tem. Até a filha do pastor Hélio, né, que é biólogo, ela estava lá também, explicou tudo mais. Então, a princípio, meus irmãos, vai ser apenas o culto. Aí você está convidado a estar aqui às 9 horas da manhã. Você vai ter a oportunidade para você testemunhar. Você vai aí testemunhar a bênção do Senhor na sua vida. Então, venha orar junto conosco, venha em jejum, venha participar desse momento de consagração conosco, no domingo, dia 27. Na quinta-feira, meus irmãos, nós estamos aqui com os cultos, tá? Estamos com os cultos online e também com as nossas portas abertas. Nessa última quinta-feira, nós pregamos sobre: existem orações que não são respondidas? Nós respondemos essa pergunta. Quem veio aí aprendeu. Quais são as orações que não são respondidas? Por que Deus não responde a essas orações? Meu irmão, realmente existem orações que Deus não vai responder. Aí a gente falou alguns pontos, apenas 3 pontos, poderia citar alguns outros. Não, falamos 5 pontos, né? Mas é importante, meu irmão, que você esteja participando também aí no culto de quinta-feira. Venha. Se você trabalha até tarde, não pode vir, tudo bem, mas assista na sua casa, não deixe de se alimentar da palavra do Senhor. E aos domingos, às 18h30, nós estamos aqui. E nós estamos aqui, meus irmãos, a partir das 18 horas, orando pelo culto. Nós precisamos orar mais, precisamos buscar mais de Deus, porque a oração é a chave da vitória. Às vezes nós nos esquecemos disso. Nós temos a arma mais poderosa do mundo ao nosso lado, que é a oração. E aí nós deixamos essa arma guardada, nós passamos por lutas, ficamos agitadas, passamos por problemas, por tribulações, e a oração está aqui, ó. Só eu pegar, ajoelhar, entregar para Deus, orar, e aí a gente deixa isso de lado, nós nos esquecemos. Mas que essa não venha a ser a nossa realidade. Está aí, se você tem condições, abençoe aí a nossa campanha do quilo. E com isso nós vamos encerrar. Agradeço aos irmãos aí, os visitantes, o Glaucio, a filha da dona Nilza, Lucianes, a Sara, obrigado pela visita, volte sempre, as portas estão abertas. Eu falei que a minha mãe não é visitante, aí falaram, não, essa mãe não é visitante. Então, minha mãe não é visitante. Vamos ficar de pé e vamos orar, entregando a Deus este culto, agradecendo a Deus por esta grande oportunidade que Ele nos deu de nós estarmos aqui. Pai, obrigado por este culto, obrigado porque o Senhor é um Deus grande, misericordioso, porque o Senhor é um Deus de amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor entregou Jesus Cristo naquela cruz para a remissão de nossos pecados e para que a gente possa ter a oportunidade de ter a vida eterna que só através de Jesus nós conseguiríamos, Pai. Deus, nós te entregamos a nossa semana nas tuas mãos. Te entregamos, Pai, os nossos dias de trabalho, a nossa ida para o nosso emprego e a nossa volta do nosso emprego, meu Pai. Pai, nos leve em segurança, livrando ali de todo mal, de todo homem mau, de todo assalto, de toda bala perdida. Pai, livrando de todo mal, que o Senhor nos livra. Nós te entregamos, Pai, as nossas tomadas de decisões nessa semana. Que o Senhor venha nos capacitar a tomar as melhores decisões. Seja na nossa casa, seja no nosso emprego, seja onde nós estivermos, Pai. Que nós venhamos resplandecer a luz de Deus nas nossas vidas, meu Deus. Pai, vai mandando aqui clientes para os irmãos que precisam de clientes, para que os irmãos venham bater suas metas. Pai, vá capacitando aquele irmão que está na dúvida sobre como resolver aquela situação nessa semana e vai direcionando tudo, Pai. Pai, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor é um Deus grande. Eu quero interceder agora neste momento, Pai, pela viagem da minha mãe, que vai voltar para Minas Gerais daqui a algumas horas. Pai, que o Senhor esteja levando, conduzindo aquele ônibus, guardando, Pai, de todo o mal, livrando de todo o mal, de toda a falha mecânica. Esteja ali, Pai. Que não seja aquele motorista a conduzir o ônibus, mas que seja um anjo do Senhor, Pai. Que ela venha chegar em Manhuaçu em segurança, Pai. Pai, que
Em nome de Jesus, livrando-nos de todo esse vírus, dessa enfermidade que tem assolado tantas pessoas, Deus. Mais uma vez, Pai, muito obrigado pelo teu cuidado, meu Deus, nas nossas vidas, Pai. Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os irmãos, não só hoje, mas sempre. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece.